todos, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos nós. Nós vamos iniciar este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje é o segundo domingo após a Páscoa e a ressurreição do nosso Senhor. Por isso, queremos afirmar, através deste culto, que o Cristo vivo se faz presente entre nós, se faz presente na vida da igreja. Ao darmos início a este culto de louvor e adoração a Jesus Cristo, nosso Senhor, nesse instante ouviremos o prelúdio. Somos todos chamados à adoração. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo vivo está presente neste culto. Por isso, nesse instante, ouviremos o cântico Saudai o Rei Jesus. Deus,
nosso Senhor. Ao Senhor seja toda adoração, toda exaltação e todo louvor, porque o Senhor deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, foi ressuscitado ao terceiro dia e está vivo para todos sempre e está presente neste culto que a tua igreja oferece. Por isso, nesse instante, rendemos todos os louvores, a adoração, a gratidão, porque Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Por isso, Senhor, recebe a expressão de louvor e adoração da tua igreja, através deste culto que prestamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nesse instante faremos a leitura bíblica do Salmo 67. Diz assim o Salmo: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Louvado seja o nome do nosso Deus Salvador, nosso Deus gracioso. Por isso, nesse instante, cantemos todos o hino Deus, somente Deus. Que a voz da criação
Nesse instante, irmãos e irmãs, faremos a leitura bíblica na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 11, nos preparando para o momento de confissão. Assim diz o texto: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Repetindo o início do versículo 8: sede sóbrios e vigilantes. Cantemos nesse instante o hino Careço de Jesus. Oremos nesse instante. Bondoso Deus, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus que veio ao nosso encontro na pessoa bendita de Teu único Filho, Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, para a redenção, para a remissão dos nossos pecados. Nesse instante, Senhor, reconhecemos que somos pecadores e carecemos totalmente do Teu amor, da Tua misericórdia e do Teu perdão. Por isso suplicamos, tem misericórdia de nós e derrama sobre todos os Teus filhos e filhas que nesse instante se colocam diante de Ti, com o coração contrito, apresentando diante do Senhor a confissão. Derrama o perdão sobre todos e todas que Te buscam nesse instante em espírito e em verdade. Ó Deus, reconhecemos que não merecemos, mas confiamos tão somente na Tua infinita graça e misericórdia e no sacrifício de Teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. É em nome dEle que oramos agradecidos ao Senhor. Amém e amém. A carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39, diz assim:
porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus se estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, irmãos e irmãs, pela fé, declaramos que estamos perdoados por causa de Jesus Cristo e o seu sangue derramado na cruz do Calvário em nosso favor. Dando continuidade a este culto que estamos prestando ao nosso Deus, depois deste maravilhoso momento de perdão, teremos agora o nosso momento de gratidão a Deus. É o momento do ofertório, momento em que temos a oportunidade de devolvermos ao nosso Deus uma parte daquilo que Ele tem nos dado para o suprimento das nossas necessidades. Por isso, nesse instante, consagramos ao nosso Deus nossos dízimos e ofertas. E como fazemos nos anos anteriores, no período da Páscoa, nós apresentamos uma oferta especial de gratidão a Deus pela Páscoa e pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, aqueles irmãos e irmãs que desejarem e puderem, contribuam com uma oferta especial neste período, neste mês. Sabemos que estamos vivendo um momento diferente e um momento um tanto quanto difícil, principalmente na questão econômica, mas aqueles que tiverem condições e desejarem, então façam uma oferta especial de gratidão a Deus pela Páscoa e pela ressurreição do nosso Senhor. Uma oferta especial além dos dízimos que normalmente consagramos ao Senhor a cada mês. E dando continuidade a este ato de gratidão e de ofertório, apresentaremos e cantaremos canções que exaltam o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cantemos com gratidão e alegria.
Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vamos te adorar, rendemos o louvor ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, por nós morreu, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vamos te adorar, rendemos o louvor ao Cristo que Cordeiro de Deus, por nós morreu, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Rendemos o louvor ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, por nós morreu, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Nesse instante, irmãos e irmãs, faremos a reflexão bíblica nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. Através deste culto, temos dado destaque ao Cristo vivo que está presente conosco. E neste momento de reflexão bíblica, quero meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: o Cristo vivo nos fortalece. O Cristo vivo nos fortalece. E quero fazer a leitura bíblica no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 12. Diz assim o Evangelho: Disse-lhes Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse:
apacenta os meus cordeiros. Oremos. Bondoso Deus, suplicamos que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, venha trazer entendimento da Tua Palavra para todos nós. Por isso, suplicamos que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreender a Tua Palavra. Fala ao coração da Tua Igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, como já dissemos no início deste culto, hoje é o segundo domingo após a Páscoa e a ressurreição do Senhor. Uma semana se passou desde a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E fizemos a leitura em parte deste capítulo 21 do Evangelho de João, que através deste capítulo o evangelista João narra a terceira aparição de Jesus aos discípulos depois que ele foi ressuscitado dentre os mortos. É o que o evangelista destaca no versículo 14. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Este capítulo 21 conta-nos a cena de que um grupo dos discípulos de Jesus, influenciado por Pedro, este grupo voltou à pescaria, este grupo voltou a pescar. Era a atividade, era a profissão que este grupo desenvolvia antes de ter sido chamado por Jesus para que o seguisse no ministério. Então, irmãos e irmãs, é este o pano de fundo deste capítulo 21. Os discípulos, liderados, influenciados por Pedro, voltam à antiga atividade que eles exerciam antes do chamamento de Jesus Cristo para que o seguissem. Então, irmãos e irmãs, temos neste relato vários significados e várias lições importantes que podemos trazer ao nosso coração neste culto. E gostaria de, nesta reflexão, focalizar a figura do discípulo Pedro. Gostaria de observar junto com os irmãos nesta reflexão a experiência de Pedro, do discípulo Pedro, neste relato do Evangelho de João. E podemos então pensar, refletir sobre o Cristo vivo que nos fortalece, o Cristo vivo que nos dá forças e condições para vivermos a vida do nosso dia a dia. Irmãos e irmãs, em primeiro lugar, quero afirmar que o Cristo vivo nos fortalece através do alimento e da comunhão. O Cristo vivo nos fortalece através do alimento e da comunhão. Isto aconteceu com o discípulo Pedro. É interessante e é importante, melhor dizendo, recordarmos o que havia acontecido com Pedro nesses últimos dias da convivência com Jesus Cristo. É importante recordarmos que Pedro era um discípulo ousado, era um discípulo corajoso, era um discípulo que era líder do grupo dos discípulos. Pedro era aquele que sempre tomava a frente nas ações, sempre tomava a frente nos comentários a respeito dos ensinos de Jesus, ora acertava, ora errava, mas esse era o Pedro que sempre estava na liderança do grupo dos discípulos.
Mas o relato dos evangelhos nos mostram que, numa hora muito decisiva da missão de Cristo, numa hora muito importante e difícil, Pedro, ao invés de permanecer ao lado do Senhor, como ele já havia dito várias vezes antes: não, eu não vou te abandonar, se for preciso eu morro pelo Senhor. Na hora decisiva em que Jesus foi preso, Pedro foi questionado e perguntaram a ele: você também não é um dos que andavam com ele? E nos mostra o relato dos evangelhos que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Esta história todos conhecemos. Irmãos e irmãs, Pedro então certamente trazia em seu coração frustração, decepção, tristeza consigo mesmo. Pedro estava frustrado e decepcionado consigo mesmo. Ele já havia, neste momento aqui, ele já havia presenciado o Cristo ressuscitado. Mas é interessante que Pedro, ele estava frustrado e decepcionado consigo mesmo, a ponto de, mesmo tendo presenciado o Cristo ressuscitado nas outras aparições que Jesus havia feito, Pedro volta à velha vida. Pedro volta ao passado, exercer a sua profissão de pescador, e não tem nada de errado com a profissão de pescador, profissão muito digna. E Pedro e seus amigos discípulos tinham esta profissão. Mas ocorre aqui que há um significado por detrás dessa atitude de Pedro muito importante. Pedro estava certamente frustrado e decepcionado pelo fato de ele ter negado o seu mestre, o seu Senhor. E nesta frustração e decepção, ao invés de ele ir à frente na sua vida, ele volta atrás. Isto é o que acontece com muita gente que está decepcionada e frustrada consigo mesma. A pessoa frustrada e decepcionada consigo mesma, ela está desanimada. E há uma tendência de regredir na vida e não avançar, estagnar-se. E isto estava acontecendo com Pedro. Então, irmãos e irmãs, nesta cena, Jesus aparece aos discípulos. Eles estão no mar pescando a noite toda, e diz o relato do Evangelho que eles pescaram e nada apanharam. E logo pela manhãzinha, ao amanhecer, eles estavam regressando para a praia. E Jesus estava ali, o Cristo vivo, ressurreto, ali estava, e já havia preparado uma mesa, já havia preparado alimento, pão e peixe assado. E quando os discípulos saem do mar e vêm à praia, eles são acolhidos pelo Cristo ressuscitado, que lhes oferece alimento e a própria comunhão. E nesta cena da refeição, diz o texto que depois de terem comido, Jesus começou a ter um diálogo, uma conversa particular com Pedro. E Jesus, então, começa a conversar com Pedro, porque certamente Pedro precisava ser restaurado, porque certamente Pedro precisava ser transformado na sua vida, nas suas atitudes. E irmãos e irmãs, Jesus então alimenta o coração de Pedro, começa a alimentar o coração de Pedro, não só o seu físico, mas agora principalmente o seu coração. Pedro,
estava decepcionado, frustrado e provavelmente neste momento também envergonhado. Pedro estava como que caído, mas o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, começa a fortalecer a vida de Pedro. Pedro, que estava enfraquecido nas suas emoções, na sua espiritualidade, quem sabe até enfraquecido na sua vida física, por causa do cansaço da própria vida, Cristo então, o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, começa a fortalecer a vida de Pedro. Irmãos e irmãs, Cristo vivo, o Cristo vivo é aquele que pode fortalecer a nossa vida em todos os sentidos, no mais amplo sentido da vida. O Cristo vivo, o Cristo ressuscitado é o próprio alimento para a nossa vida. O Cristo vivo, o Cristo ressuscitado é o alimento de que precisamos no nosso dia a dia. O Cristo vivo, o Cristo ressuscitado supre as nossas necessidades, tanto do alimento material quanto do alimento espiritual. O Cristo vivo começou a fortalecer a vida de Pedro, o enfraquecido Pedro. O Cristo vivo começou a fortalecer a sua vida através do alimento e do acolhimento na comunhão. O Cristo vivo não pisa naqueles que estão caídos, pelo contrário, ele os levanta. Assim Jesus estava fazendo com Pedro, e assim o Cristo vivo também pode fazer com cada um de nós. Em segundo lugar, irmãos e irmãs, o Cristo vivo nos fortalece, oferecendo-nos amor, misericórdia e perdão. Mais uma vez podemos visitar a experiência de Pedro nesta cena do Evangelho. Como já fizemos menção, há alguns dias atrás, o discípulo Pedro havia negado o seu mestre, havia negado o seu Senhor por 3 vezes. Jesus então, nesta cena, o chama para a conversa, e Jesus então pergunta a Pedro: Pedro, você me ama mais do que estes outros? E o relato do Evangelho vai nos mostrar que Jesus fez esta pergunta para Pedro: tu me amas? Por 3 vezes. Jesus estava enfatizando esta pergunta, Jesus estava insistindo nesta pergunta, para que Pedro pudesse declarar o seu amor àquele que ele há pouco tempo havia negado por 3 vezes. É interessante esse paralelo. Pedro negou Jesus por 3 vezes, e Jesus perguntou a Pedro por 3 vezes se Pedro o amava. Irmãos e irmãs, nesta pergunta certamente está o oferecimento de Jesus a Pedro, o oferecimento do seu amor, o oferecimento da sua misericórdia, o oferecimento do seu perdão. Pedro, que trazia em si a decepção e a frustração consigo mesmo, ou neste momento da conversa com Jesus, ele trazia até a própria vergonha. Jesus então está oferecendo a Pedro o amor, a misericórdia e o perdão, para que através deste gesto maravilhoso do Cristo em direção à vida do Pedro, para que este gesto maravilhoso também pudesse fortalecer a vida de Pedro. Assim também, irmãos e irmãs, o amor de Deus por nós, a misericórdia de Deus por nós e o perdão de Deus por nós fortalece a nossa vida, dá ânimo à nossa vida, para que a gente possa ser motivado a prosseguir na nossa vida de fé, na nossa vida cristã. É isto que Jesus estava fazendo com Pedro. Jesus
estava oferecendo o seu amor, a sua misericórdia e o seu perdão, para que Pedro pudesse ser restaurado e fortalecido na sua vida. O amor de Jesus, a misericórdia de Jesus e o perdão de Jesus nos dá força para prosseguirmos na nossa vida cristã, na nossa vida aqui neste mundo. Por isso que precisamos sempre suplicar o amor de Deus sobre nós, a misericórdia de Deus sobre nós e o maravilhoso perdão de Deus sobre nós. Em terceiro lugar, irmãos e irmãs, afirmamos também que o Cristo vivo nos fortalece, restaurando-nos a vocação para a qual fomos chamados. Isto também podemos ver na experiência de Pedro, aqui neste relato do Evangelho de João. Jesus, ao perguntar a Pedro: Pedro, tu me amas? E lembrem-se que Jesus perguntou 3 vezes a Pedro. E quando Pedro respondia: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então Jesus disse a Pedro: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Foram as palavras que Jesus disse a Pedro. E por que é que Jesus estava insistindo no amor de Pedro para com ele? E por que é que Jesus estava insistindo nessas perguntas e querendo saber as respostas de Pedro? E por que é que depois de Pedro responder: tu sabes que eu te amo, por que que Jesus por 3 vezes disse a Pedro: pastoreia as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros? Irmãos e irmãs, o que que Pedro havia feito naquele dia anterior? Pedro havia decidido voltar à velha vida, à velha profissão. E Pedro então, ele havia, com esta atitude, demonstrado que ele tinha desistido da sua vocação para a qual o Senhor o chamara. Lá, 3 anos atrás, Jesus apareceu na praia, Pedro e seus companheiros estavam pescando e Jesus disse: segue-me, daqui para frente farei de vocês pescadores de homens. Irmãos e irmãs, Pedro havia abandonado a vocação para a qual Jesus o chamara. E por isso então, neste momento, Jesus restaura a motivação, Jesus restaura a necessidade de Pedro retomar a sua caminhada de missão. Irmãos e irmãs, isto é muito significativo para todos nós. Quando fomos alcançados pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus, quando fomos alcançados por Deus com tão maravilhosa salvação, a palavra de Deus nos ensina que nós fomos chamados para uma vocação de servir a Deus neste mundo. Todos nós, indistintamente, todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, você, eu e todos aqueles que foram alcançados, recebemos do Senhor, recebemos de Cristo, do Cristo vivo ressurreto, recebemos a incumbência de servir ao Senhor neste mundo. Mas, a exemplo de Pedro, que por causa de tantas situações de decepção, de tantas coisas que lhe aconteceram, Pedro por um momento estava desistindo da missão. Pedro estava desistindo da sua vocação, do seu serviço ao reino de Deus. E todos nós também podemos passar por situações semelhantes, por causa de muitas situações adversas da vida. Quantos e quantos são aqueles cristãos que desanimam na sua vocação de servir a Deus no mundo, desanimam na sua vocação de ser testemunha de Jesus
onde quer que esteja, desanima de sua vocação de servir a Jesus na família, no ambiente de trabalho, no relacionamento com as pessoas, desanimam da sua fé. E por isso, irmãos e irmãs, todos nós, a exemplo também do que aconteceu com Pedro, todos nós também precisamos de ser restaurados por Cristo. Precisamos ser fortalecidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, para que possamos também desenvolver a nossa vocação. A Pedro Jesus disse: se você me ama, então volta ao ministério, então volta à sua vocação, então faça aquilo para o qual eu te chamei. E a nós também o Senhor ressurreto continua dizendo nesta noite, através deste culto: volta à vocação, volta ao serviço para o qual eu te chamei, volta a me servir com amor e com alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria. Irmãos e irmãs, o Cristo vivo nos fortalece para que também possamos continuar a nossa vocação de testemunha do amor de Deus e da misericórdia de Deus aqui neste mundo. Por isso, irmãos e irmãs, o Cristo vivo, que fortaleceu a vida de Pedro, e depois, quando a gente lê os Atos de Pedro, através do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber o quanto Pedro foi fortalecido por Jesus, e Pedro se tornou um instrumento muito importante na propagação do Evangelho. Então, irmãos e irmãs, nós também precisamos ser fortalecidos pelo Cristo vivo, o Cristo vivo que nos oferece alimento e acolhimento, a comunhão. O Cristo vivo que nos oferece o seu amor, a sua misericórdia e o seu perdão. E o Cristo vivo que restaura a nossa vocação para a qual fomos chamados, para a nova vida e para a missão aqui neste mundo. Que Deus nos abençoe e que o Cristo vivo nos fortaleça nesta noite e sempre, em nome de Jesus. Amém. Após termos ouvido a palavra de Deus, que trouxe à nossa reflexão a importância da presença do Cristo vivo e que o Cristo vivo nos fortalece, então nesse instante teremos um momento de oração e súplica, momento oportuno para que coloquemos diante de Deus as nossas necessidades. E nesse instante, nos preparando para este momento de oração, ouviremos um cântico: Andai com Deus. Mesmo na tempestade poder andar, sem temer na escuridão. Quando a chuva cessar, haverá um céu e as aves cantando sem dor. Andai pelo vento, andai pela chuva, andai no vento sol. Andai com Deus no vosso coração e as asas quando a
Oremos, irmãos e irmãs. Maravilhoso Deus, o Senhor é conhecedor de todas as coisas, e o Senhor conhece a cada uma das nossas necessidades, antes mesmo de apresentá-las ao Senhor. A Tua palavra nos ensina que o Senhor já conhece a cada uma das nossas necessidades. Por isso, nesse momento de oração, suplicamos ao Senhor a providência, o cuidado, e que o Senhor, na sua infinita bondade, possa estar suprindo a cada uma das nossas necessidades. Apresentamos diante do Senhor as necessidades materiais, as necessidades emocionais, as necessidades espirituais, porque o Senhor conhece cada uma delas, e suplicamos que o Senhor esteja agindo com bondade, com misericórdia e com poder na vida das nossas famílias, na vida de cada um dos teus filhos e filhas. Oramos assim porque confiamos na tua fidelidade, confiamos na tua providência e também temos a plena convicção de que o Senhor é um Deus presente e um Deus que age na nossa vida conforme a sua santa e bendita vontade. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós e supra a cada uma das nossas necessidades. E ao Senhor a nossa gratidão pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco, especialmente nesse tempo diferente, nesse tempo bastante difícil que temos enfrentado. Ao Senhor a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, já estamos caminhando para o encerramento deste culto de louvor ao nosso Deus e pudemos refletir através deste culto que o Cristo vivo se faz presente conosco e nos fortalece na caminhada do nosso dia a dia. Por isso, nesse instante, cantaremos a nossa fé através do hino 198, Segurança Bendita, e cantaremos então, nesse momento, afirmando a nossa fé, dizendo: que segurança somos de Jesus. Cantemos. Oremos todos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção, irmãos e irmãs, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre todos vós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Desejamos a todos e todas uma excelente semana abençoada pelo nosso Deus. E ao encerrarmos este culto, ouviremos nesse instante o pós-lúdio. Deus abençoe a todos.